No capítulo desta sexta-feira, 21 de novembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Maria do Socorro lembra Leonora que é véspera de Natal. Leonora nem lembrava disso. Ela está tão preocupada com o marido que está longe e pergunta o que é para fazer para comer. Maria do Socorro fala que eles vão fazer uma ceia simples, com o que ela puder inventar na cozinha. Afinal de contas, esse ano eles não têm muitos motivos para comemorar. Leonora chama atenção pelo que Maria do Socorro falou e lembra que ela tem um casal de netos para agradecer a Deus. Maria do Socorro, triste, lembra que também tem uma filha largada do marido dentro de casa. Leonora fala que essa ceia de Natal vai ser uma tristeza sem o Mateu lá. Amadeu e Mateu levam a planta dos terrenos para Francesco olhar, que eles aceitarão como ajuda que ele ofereceu para eles. Francesco deixa claro que ele não quer conversar com eles sobre isso na casa bancária dele. Mateu respira fundo por estar passando por cima do orgulho dele, estando lá. Ele pergunta para Francesco o que eles vão fazer agora. Francesco fala que ele tem uma proposta para eles e pede para eles aguardarem ele na pensão de Dolores que ele vai lá. Anacleto chega na casa de Paola todo sorridente, falando que ele veio porque ele não aguentou ficar sozinho lá na fazenda. Inês gostou do marido estar lá, porque elas não queriam passar o Natal sozinhas. Dolores e Antônio estão a caminho da casa de Hortência para buscar Juanzito. Mateu conta para Juliana que ele e o Amadeu procuraram Francesco na casa bancária. Juliana pede para o amado contar como foi lá. Mateu conta para Juliana que ele ficou surpreso ao saber que Francesco é dono das terras que eles estão querendo comprar. Juliana fica surpresa ao saber disso. Mateu fala para Juliana que o sogro dela parece que é dono do mundo. Juliana pede para Mateu entrar em detalhes do que foi que eles conversaram. Mateu fala que não foi nada, Francesco falou que vinha aqui. Ele não quis tratar aquele assunto na casa bancária dele. Juliana pergunta por que não. Mateu diz que não sabe. Amanhã ele passa aqui e a gente vai saber. Juliana explica para Mateu a história de Dolores ir na casa de Hortência e Hernandes buscar um menino que é filho adotivo deles. Meu Deus, mas que genro a dona Dolores deve ter. Juliana, como gosta de tudo que é criança, conta para Mateu que o neto adotivo de Dolores é muito lindo. Mateu pergunta como ela sabe que a criança é lindo. Juliana mostra para Mateu o retrato de Juanito e pergunta se ele é bonito. Mateu sorri diante da foto do filho que ele não sabe que é dele e confessa para Juliana que a criança é mesmo bela. Juliana fica admirando a foto de Juanito. Depois ela, séria, pergunta para Mateu como uma mãe pode largar um menino desses. Francesco chega em casa e Janete pergunta para Francesco se eles vão assistir a missa do galo hoje. Francesco diz que nem a do galo nem a da galinha. Marco Antônio acha graça da forma como o pai falou. Janete estranha o marido não está querendo ir para a igreja. E Francesco manda lá ir na missa com Marco Antônio. Janete faz um comentário sobre o humor de Francesco. Marco Antônio deixa claro para a mãe que ele também não poderá ir na missa com ela. Janete reclama do belo Natal que eles vão ter lá. Luísa comenta com Mariana que se Marco Antônio beber muito vai ficar porre e lembrar da italiana dele. Mariana diz o que já é óbvio, que eles não vão ter uma noite de Natal feliz lá. Marco Antônio e Francesco ficam admirando a filha de Juliana. Francesco pergunta para Marco Antônio se ele já se perguntou o que a Juliana deve estar sentindo hoje, véspera de Natal sem a filha dela. Marco Antônio deixa claro para o pai que ele sabe que Juliana está sofrendo e lembra que Juliana não é mais a mulher dele. Eu sei, filho, mas ela é a mãe da tua filha. Marco Antônio lembra ao pai que Juliana fugiu de casa com Mateu, largou ele. Francesco pede desculpas para o filho por ter falado de Juliana. Marco Antônio sai do quarto chateado pelo pai ter falado dela. Francesco olha para a neta dele no berço e fala que ele vai ajudar a mãe dela. Bartolo volta todo feliz para a fazenda de Gumercindo e conta para ele e Augusto que ele já fechou o negócio e já tem a terra dele. Gumercindo lembra Bartolo que não era para ele ter fechado o negócio sem falar com ele antes e para Augusto olhar a papelada. Augusto pergunta para Bartolo sobre os documentos das terras. Bartolo inocentemente fala que estava tudo certo. Gumercindo não acredita nisso e pergunta para Bartolo se por acaso ele entende dessas coisas. Bartolo diz que não entende, mas a pessoa que vendeu as terras para ele parecia ser gente séria. Augusto dá uma olhada para Gumercindo querendo dizer que Bartolo fez besteira. E Gumercindo olha para ele também concordando.
Bartolo conta para Augusto que ele foi com o dono da fazenda até o cartório de Jundiaí e ficaram na frente do tabelião. Augusto olha para Gumersindo e diz que se foi assim deve estar tudo certo mesmo. Gumersindo pede para eles comemorarem e Bartolo fica emocionado por já ser dono de uma terra para ele plantar as uvas dele. Gumersindo encarna Bartolo porque ele está chorando. Os três brindam a compra que Bartolo fez. Gumersindo deixa claro para Bartolo que ele vai querer beber o vinho dele. Bartolo fala para o patrão dele que a primeira garrafa de vinho ele trará para ele promete. Leonor, emocionada, conta para Maria do Socorro que Bartolo conseguiu a terra que ele tanto queria. Maria do Socorro ri e pergunta para Leonora se quando ela está feliz ela chora. Leonora deixa claro que italianos fazem isso. Maria do Socorro acha graça. Tizil aparece com José Alceu na cozinha e Maria do Socorro pergunta o que eles querem. Tizil fala a Maria do Socorro que ele só trouxe o primo dele para conhecer ela. Maria do Socorro olha bem para Alceu e pergunta o nome dele. José Alceu responde a pergunta de Maria do Socorro. Maria do Socorro pede para Tizil repetir que o menino é dele. Tizil repete que Alceu é primo dele. Maria do Socorro pergunta para Tizil de qual senzala ele veio. E Alceu responde pelo primo, falando que não veio de senzala nenhuma. Maria do Socorro olha para Alceu. E Tizil conta que Alceu nasceu depois da liberdade dos escravos. Maria do Socorro pede para ele repetir o nome dele. José Alceu repete o nome e fala na cara de Maria do Socorro que se ela não quiser que ele fique lá, ele vai embora. Maria do Socorro manda eles ficarem. Tizil e Alceu pedem licença e saem. Maria do Socorro fica pensativa, lembrando que Naná estava grávida quando foi embora de lá. Leonora nota que a patroa está estranha e pergunta o que está acontecendo. Maria do Socorro diz que não é nada. Angélica faz igual Francesco fez com Marco Antônio, que tocou no nome de Juliana. Só que Angélica fala para Rosana que ela pensa como deve estar o Mateu hoje, véspera de Natal, longe do filho. Rosana fala uma verdade, dizendo que a escolha foi de Mateu em ficar longe do filho. Angélica diz que Mateu deve estar sofrendo longe do filho, mesmo depois do que aconteceu. Rosana duvida que Mateu esteja sofrendo da forma como ele abandonou o filho dele e pede para a irmã mudar de assunto. Angélica concorda com a irmã, falando que então elas vão falar sobre o Marco Antônio. Rosana fala que ela preferia falar de Marco Antônio mesmo. Alceu deixa claro para Tizil que ele não gostou de Maria do Socorro, e Tizil manda ele parar de implicância, elogiando Maria do Socorro. Alceu repete que não gostou da mulher de Gumersindo. Tizil manda o primo parar de implicância porque é na cozinha de Maria do Socorro que eles vão buscar comida. Florinda dança com o homem e Renato fica com ciúmes. O Natal de Juliana e Mateu está sendo tão triste, eles dois trancados no quarto, um perto do outro. Eles falam um para o outro que eles estão pensando nos filhos deles que estão longe. Mateu diz que eles têm que pensar na vida deles e depois o Natal é como qualquer outro dia. Juliana concorda com o marido e comenta como ela vai ficar feliz quando Dolores trouxer o neto dela. Mateu pede para Amada não se apegar ao garoto que não é filho dela e lembra como ele está feliz se ele e o Amadeu conseguirem o que querem. Juliana afirma que Deus irá ajudar eles. Mateu sorri para Amada dele e depois dela pensar positivo e colocar ele para cima. Leonor e Bartolo se sentam à mesa com a família de Gumersindo na noite de Natal. Gumersindo faz uma oração antes deles comerem. Florinda leva para Renato um prato de comida. Renato, com um sorriso enorme, agradece a ela. Maria do Socorro aparece na senzala com comida para dar para Tizil e Alceu. Maria do Socorro olha para Alceu, que ainda não pegou o prato, e pergunta se ele não está com fome. É para ele pegar. Alceu, depois de uns minutos, pega o prato e agradece Maria do Socorro. Maria do Socorro olha desconfiada para Alceu. Alceu fica olhando para ela também. Ele não baixa a cabeça para o olhar de Maria do Socorro. Tizil nota o olhar deles um para o outro. Maria do Socorro manda eles comerem em paz e se retira de lá. Leonor e Bartolo, depois de terem ceiado com os patrões, vão agora comemorar com o agente deles. Maria do Socorro lembra quando Naná estava grávida de Gumersindo, na época que ela estava ainda na fazenda. Maria do Socorro pergunta para Gumersindo se ele não achou que o primo de Tizil parece uma criança triste. Gumersindo conta que Tizil falou para ele que eles foram expulsos da escola. Será que aquele menino é mesmo o primo do Tizil? Sei lá, aquele moleque inventa tanta história, não tem como saber. Depois que Gumersindo sai de perto, Maria do Socorro lembra que Naná chegou perto dela e ela mandou ela ficar junto com os dela. Naná fala que gostaria de falar com ela.
Maria do Socorro deixa claro para Naná que ela não precisa falar do barrigão dela porque ela está farta de saber. Naná fala para Maria do Socorro que ela nunca teve nenhum outro homem que não fosse Comercindo. Maria do Socorro se aborrece com ela, mandando ela calar a boca e ir embora de lá. Naná é arrogante com Maria do Socorro, falando que se for mulher, a criança fica com ela. Maria do Socorro manda ela ir embora de lá e levar o pecado dela com ela, e chama ela de negrinha sem vergonha. Naná é mais desaforada ainda, falando que se for homem e o filho dela, ela vai mandar para ela criar, já que ela só deu filha mulher para Gomercindo. Maria do Socorro grita com ela, chamando de maldita. Naná manda ela não se aproximar dela, porque ela arranca os olhos dela, deixando claro que agora ela é mulher livre, até para se defender. Ela manda o filho dela se for homem. Maria do Socorro fica se perguntando por que ela foi lembrar disso agora. Enquanto isso, Naná reza para que Antenor encontre Alceu, e tomara que Alceu tenha procurado o primo dele. Porque se for assim, Damião irá tomar conta dele. Damião vê Antenor no portão e dá boa noite para ele e explica que ele só não deixa ele entrar porque os patrões deles estão acordados. Antenor diz que sabe e fala para Damião que a Naná está desesperada. Damião deixa claro que sabe porque ela está assim. Antenor pergunta se Alceu apareceu lá. Damião diz que sim, mas o Alceu não está mais lá dentro. Ele saiu com o Tizil de lá tem alguns dias. Antenor pergunta para onde ele foi então. Ele saiu daqui com o meu filho, não faço ideia para onde eles foram. Antenor questiona Damião por que ele não deixou que Alceu ficasse lá. Damião explica que não teve jeito, porque Alceu está fugindo dele, e pergunta se ele não sabe por que Alceu fugiu de casa. Antenor diz que é porque a Naná está grávida dele. Damião deixa claro para Antenor que Alceu odeia ele. Antenor fica triste e fala que não sabe mais o que fazer para que Alceu goste dele. Damião fala que não pode nem falar como ele pode fazer isso, e pede desculpas para ele, mas ele vai ter que entrar, e manda ele usar o faro dele de feitor para encontrar o Alceu, e dá boa noite para Antenor. Antenor agradece por ele ter conversado com ele numa boa, e dá boa noite para ele também. Juliana fica se perguntando por que ela está tão ansiosa para ver o neto de Dolores. Dolores volta para casa com Antônio e Juanito, e Juliana abre um sorriso enorme ao olhar para o garoto. Dolores manda Juliana ver o neto dela como é lindo. Juliana fica encantada pelo menino e brinca com ele sorrindo. Juanito também sorri para Juliana. Juliana pede para ela pegar Juanito um pouquinho no colo. Juanito começa a chorar no colo de Juliana, estranhando ela. Antônio e Dolores levam Juanito para dentro. Juliana fica com lágrimas nos olhos depois de ver o neto de Dolores. Juliana comenta com Mateu que Dolores trouxe o neto dela. Mateu fala que viu e pede para Amada não se esquecer que aquele menino não é filho deles. Juliana diz que sabe, mas confessa que ela está contente em ver ele lá. Mateu é inconveniente ao falar novamente para Juliana que o menino não é filho deles. Juliana deixa claro que não precisa ele ficar repetindo isso para ela, porque ela sabe que ele não é filho deles. Enquanto isso, Antônio e Dolores estão brincando com Juanito. Antônio fala para Dolores que ele quer ver quanto tempo Juanito vai ficar lá com ela. Dolores diz que até a tia dele se entender com o marido. Antônio deixa claro que isso nunca vai acontecer. Dolores fala que a filha dela deveria tomar coragem e largar do traste do marido dela. Isso também nunca vai acontecer, vó Dolores. Dolores diz que então ela vai cuidar do menino até ela morrer. Dolores é esperta e manda Antônio nunca contar para ninguém na pensão que esse menino foi abandonado na roda da Santa Casa de Misericórdia. Ninguém pode saber, principalmente a Juliana. Antônio fica sem entender por que Juliana não pode saber. Dolores fala que não é por nada e torna a reforçar que não é para ele dizer nada a ninguém. Antônio promete para a avó não contar nada para ninguém sobre a história de Juanito. Mateu se aborrece com Juliana, que falou novamente no neto de Dolores. Juliana inocentemente fala que o neto de Dolores lembra ela do Francesquinho. Mateu torna a lembrar a Juliana que Francesquinho não era o filho deles. Como Juanito também não é. Juliana diz que sabe e pede para Mateu não ficar com raiva dela. Mateu diz que não está com raiva dela e pede para eles irem dormir. Janete reclama pela ceia de Natal deles terem terminado com Marco Antônio e Francesco bêbados. Janete ouve eles cantando alto e fica resmungando que ela vai ter que aguentar isso. Enquanto isso, Francesco e Marco Antônio estão bebendo e cantando alto, e Mariana observando os dois. Eles andam pela casa cantando. Marco Antônio sorri bem alto, feliz da vida.
E Mariana, escutando eles dois, diz: pelo amor de Deus. Francesco fala para o filho que o mais importante na vida é o amor. Marco Antônio é direto e pergunta para Francesco se ele está falando da mãe dele ou da Paola. Mariana regala os olhos quando escuta Marco Antônio falar o nome de outra mulher que Francesco possa estar interessado. Francesco está porre, mas não perdeu a consciência ainda e olha para Mariana. Mariana não disfarça que escutou o que Marco Antônio falou e parece querer escutar mais. Francesco fica aborrecido pela gafe do filho de falar besteira. Ele pede para Mariana guardar segredo. Ela não escutou nada do que Marco Antônio falou. Mariana deixa claro que ela não vai falar nada para ninguém. E Francesco se explica que Marco Antônio está bêbado, não é para ela levar a sério. Mariana diz está bem para o patrão dela. E Francesco dá a desculpa de que Marco Antônio não sabe o que está falando. Marco Antônio grita falando que ele está falando daquela largatia. Francesco manda Marco Antônio calar a boca e o chama de infeliz. Mariana aconselha Francesco a não deixar Marco Antônio beber mais. Francesco concorda com Mariana. E Mariana pede para eles pararem de falar nisso porque Janete pode ouvir eles. Janete aparece deixando claro para Mariana que é tarde demais. Ela já escutou eles. Francesco fica com o coração na mão pensando que lá vem confusão. Enquanto isso, Paola está pensando em Francesco, dizendo que ele sabe que ela é apaixonada por ele e fica se perguntando por que ele não quer ela. Ela não sabe o que segura aquele homem. Se ela está lá pronta para se entregar para ele. Inês aparece e conta para Paola que Anacleto foi mexer nas gavetas dela da sala e encontrou o retrato dela com Francesco. Paola fica desesperada ao saber disso. Inês pede para a filha tomar cuidado com o que vai falar para o pai dela. Anacleto fica resmungando na sala falando que era só o que faltava, então não era o filho e sim o pai maledito. Paola toma o retrato dela e de Francesco das mãos do pai dela. E Anacleto pergunta por que ela fez isso. Paola deixa claro que não gostou dele estar mexendo nas coisas dela. Anacleto grita que ele é o pai dela, ele pode fazer o que quiser. Paola grita que ele não é o dono dela e manda ele dormir. Anacleto exige uma explicação para aquele retrato. Inês pede para o marido se deitar com ela. Anacleto fala que ele não vai se deitar enquanto Paola não explicar para ele essa história. Ele pergunta para a filha o que ela estava fazendo com aquele velho no retrato. Paola deixa claro que ela não estava fazendo nada. Paola mente para o pai, falando que estava lá a mulher de Francesco e o filho dele. Eles foram almoçar juntos. Inês percebe que a filha está conseguindo enrolar Anacleto e inventa que Francesco quis tirar o retrato somente com ela porque ele gosta dela como uma filha que ele nunca teve. Anacleto fica olhando desconfiado para Paola. Depois ele pede desculpas para ela e Inês pede para eles irem se deitar. E Anacleto acompanha ela. Janete tira o travesseiro de cima da cara de Francesco com raiva, mandando ele explicar a história da italiana direitinho. Francesco fala que não sabe de história nenhuma e não é para ela ligar porque o filho dela estava bêbado. Janete, com sangue nos olhos, tira o travesseiro novamente de cima de Francesco, perguntando se ele não está bêbado também. Já que eu estou bêbado, então me deixa dormir. A Paola é aquela sirigaita da foto, não é? Mas que sirigaita, Janete? Não tem sirigaita nenhuma, por favor, me deixe em paz. Janete se irrita e grita com Francesco, mandando ele não se fazer de desentendido. Francesco usa como desculpa a neta deles, para que Janete não grite. Você vai falar italiano carcamano, o seu filho estava falando daquela sirigaita daquele maldito retrato, não é? Francesco deixa claro para Janete que se ela xingar ele novamente, ele vai mandar ela para outro lugar e ela não vai gostar. Agora mesmo que eu vou querer saber quem é essa mundana. Já no dia seguinte, Francesco chega à pensão de Dolores para conversar com Mateu e Amadeu sobre o negócio deles. Ele orienta os dois a não construírem casa porque toma muito terreno. Amadeu entende muito bem o que Francesco falou. Ele quer que eles construam um sobrado. Francesco fala que é isso mesmo e diz que num lugar de uma casa pode-se construir 2 sobrados, um do lado do outro. Amadeu gosta da ideia de Francesco. Mateu também por sobrar material, terreno e mão de obra. Francesco fala que vai entrar com os terrenos da casa bancária dele para financiar para quem quiser comprar. Amadeu pergunta pelo material e o dinheiro para pagar quem vai trabalhar com eles. Francesco fala que também irá financiar. Mateu nota que tem alguma coisa de errado nisso e pede para Francesco explicar direito. Francesco fala na cara dos dois que ele está querendo sociedade com eles. Amadeu não gosta nada e fala que ele estava pensando que ele iria ajudar eles. Francesco se aborrece com eles.
Ele fala então que ele vai vender os terrenos para eles. Eles constroem os sobradinhos e todo mundo vai ficar rico na vida. Mateu pergunta como eles vão fazer isso sem dinheiro. Francesco se aborrece falando que ele está oferecendo sociedade para eles. Ele quer o dinheiro interessado. Mateu, como é burro e não entende de nada, fala na cara de Francesco que não interessa assim para ele. Juliana fica triste com a decisão de Mateu. Depois ela toma a decisão própria dela e fala para Francesco que interessa sim para ela. Antônio dá a opinião dele, falando que também acha que vai valer a pena. Francesco pergunta para os dois italianos se eles podem fechar o negócio. Amadeu concorda em fechar o negócio com Francesco. E Francesco sorri falando que se todo mundo trabalhar direito, vai ficar todo mundo rico lá.